Como melhorar a sua vida aqui na Austrália em 12 semanas. Pois bem, estou na 4ª semana do projeto The 12 Week Year, que é baseado neste livro aqui. E eu vim trazer aqui para vocês algumas das coisas que aconteceu aqui nessa última semana para poder ajudar você também que quer mudar a sua vida aqui na Austrália, que quer melhorar a sua vida em um período de tempo que não seja tão longo que tudo pode mudar e pode ser que todo aquele planejamento que você fez vá por água abaixo e que também não seja tão curto que não dê tempo de trazer resultados. Pois bem, eu contei aqui na última semana que eu já havia feito, né, esse planejamento 2 vezes. Inclusive, se você quer melhorar o seu inglês na sua área, ou o seu inglês de forma geral, tem um planejamento aqui, tem uma playlist que é simplesmente voltada para o inglês. Então, vale muito a pena assistir. E eu já tinha feito esse planejamento anteriormente também para poder voltar para as redes sociais, para voltar para o Instagram, e me ajudou demais. E a última vez eu tentei fazer isso com 3 coisas diferentes, né? No livro, o autor explica que você pode fazer 1, 2 ou 3 planejamentos, assim, né, projetos ao mesmo tempo. E eu ousei dessa vez, tentei fazer 3, e foi muito pesado, porque uma coisa conflitava com a outra, então eu não sabia para onde correr, o que escolher, uma coisa não dava certo, se eu fosse tentar fazer aquilo dar certo naquele dia, faltava tempo para outra coisa. E por conta disso, no último vídeo eu contei aqui que eu resolvi realmente usar uma das coisas que eu aprendi em um outro livro, que é entender qual que é aquela única coisa que vai fazer todo o resto mais fácil ou desnecessário. E neste caso, né, eu estava querendo melhorar e crescer na minha carreira, eu estou começando uma carreira nova na área de engenharia civil aqui na Austrália, é a área que eu me formei, mas eu nunca trabalhei com isso, eu sempre trabalhei com construção. Então, eu queria crescer, né, aprender mais e me estabelecer nessa carreira. O meu business, que eu ajudo outros brasileiros que também querem trabalhar na área, então queria dar um gás aí para poder fazer esse business ficar mais estruturado. E por fim, essas 2 coisas eram para poder ajudar no meu estilo de vida, mais tempo com meu marido, mais tempo de lazer e aproveitar um pouco mais a vida. E eu acabei colocando muita coisa e não estava funcionando. E eu entendi, a partir das ideias desse outro livro chamado A Única Coisa, que o ideal seria eu focar apenas no meu business nesse momento, em ajudar outras pessoas a conseguir emprego na área aqui na Austrália, e com foco nesse business e com foco na galera que está junto comigo hoje em dia, eu sei que eu vou deixar isso muito mais redondo e vai facilitar a minha vida para mais para frente eu poder fazer talvez um outro 12 semanas para minha carreira, né? E isso que eu comecei a fazer a partir da semana passada. Eu cheguei a essa conclusão, né, na semana passada. Essa é a 4ª semana do projeto. Infelizmente, por conta de todas essas mudanças, eu acho que eu perdi um pouquinho daquele ritmo. Que geralmente quando a gente começa, você tem todo aquele planejamento, sabe o que fazer. E eu mudando, assim, a última semana eu não consegui fazer muita coisa, eu acabei focando um pouquinho mais no business, mas também não estava nada muito esquematizado. Então essa 4ª semana foi um pouco mais preparando o terreno. Eu acho que eu cheguei a contar isso aqui no último vídeo. Eu agora tenho uma designer para poder me ajudar com os posts do Instagram. Então, eu estou escrevendo e eles vão postar, porque isso é uma das coisas que eu tenho que fazer diariamente. Então, no planejamento no livro, ele explica que você tem que ter coisas diárias, semanais e pontuais. E aí, pensando no business, uma das coisas diárias que eu tenho é exatamente postar um número determinado de stories por dia e fazer um post no feed por dia. E aí estava ficando muito puxado. Eu consegui já resolver essa questão de agora ter uma designer para poder fazer as imagens, e, né, colocar o texto bonitinho, organizado de uma forma legal. E enquanto eu só tenho que produzir o conteúdo mesmo, então isso vai facilitar minha vida a partir de agora. Essa primeira semana, como eu ainda estava organizando isso, e existe toda uma, como é que fala? Principalmente quando você está trabalhando com outras pessoas, você tem que delegar. Existe um certo delay, né? Um certo atraso nas coisas, porque quando eu estava fazendo sozinho, eu escrevia meu texto, eu colocava nos stories, tirava screenshot e postava. Mas não ficava muito bonito, não ficava do jeito que eu gostaria de apresentar, né? Eu acabei de fazer a consultoria de branding da Paloma e eu queria trazer muito mais disso no meu perfil. Então, rolou agora essa semana agora foi tentando organizar coisas assim, e isso obviamente vai vir com um atraso. Então, diariamente,
são essas duas coisas de conteúdo. Os stories, a mesma coisa. Eu acho que eu vim de 3 semanas que eu tava com tanta coisa pra fazer, eu comecei a ficar, que a gente chama aqui de overwhelmed, né? Eu não sei explicar isso em português, pra falar bem a verdade, acho que eu tô usando tanto essa palavra em inglês, mas é como se tivesse tanta coisa, assim, que dá uma pesada, sabe? Que eu acho que eu perdi um pouco de energia, talvez também pode ter juntado ali com o período do ciclo menstrual, e eu acabei ficando um pouquinho afastada dos stories e focando mais em produzir esses conteúdos para eu conseguir trazer nas próximas semanas uma frequência diária, que é o que eu tenho intenção de fazer a partir de então. Semanalmente, eu tô fazendo, né, essa série de vídeos aqui do YouTube, contando para vocês como é que tá sendo esse projeto, mas na verdade eu tenho feito 3 vídeos para o YouTube por semana, então uma das coisas que eu mudei do que eu estava fazendo antes para agora é que eu vou ser um pouco mais intencional e vou passar mais tempo assim, pensando nos temas, escrevendo roteiros e tudo. Por muito tempo eu estava só fazendo o que eu tô fazendo aqui agora, que é ligar a câmera e falar o que eu, né, tô a fim de falar, mas eu quero dar uma melhorada até nesses conteúdos também e tentar fazer isso de uma forma um pouco mais estratégica para poder atingir mais pessoas que têm interesse em trabalhar na área aqui na Austrália, porque é o meu público ideal, são as pessoas que eu consigo ajudar, que eu tenho essa intenção de ajudar também, e eu acho que faz mais sentido eu me dedicar mais nessa parte semanal, né, que são esses 3 vídeos. E aí, pontualmente, eu tenho muitas coisas, e essa é a parte que tá mais complicada até então, que eu tô tentando resolver, porque eu muito provavelmente vou ter que pegar dessas coisas todas que eu tenho e tirar alguma tarefa ou alguma coisa para ser ali ou diário ou semanal para poder me ajudar a organizar mesmo as próximas semanas que estão por vir. Afinal, como as minhas 3 primeiras semanas foram meio perdidas, eu acabei reduzindo ali um pouco esse tempo para poder fazer tudo acontecer, né? E aí, pontualmente, gente, esta semana o foco total foi em criar o módulo de inglês para entrevistas e mercado de trabalho, para quem quer conseguir trabalhar na área aqui na Austrália. Eu vejo que a maioria dos meus mentorados tem muita dificuldade em relação a isso, às vezes por falta de vocabulário técnico ou por não tem muita naturalidade ao falar, muita gente mora com brasileiros, estuda com brasileiros e às vezes não sente que o inglês, ou não tem o inglês realmente tão bom quanto poderia. E eu acredito que esse treinamento, ter 2 sessões por mês treinando para as entrevistas e vários exercícios para poderem ser feitos ali durante as semanas, vai ajudar demais a melhorar, principalmente essa confiança, né? Porque a partir do momento que você começa a falar melhor, utilizar mais esse vocabulário, essa confiança ela vem automaticamente. E essa é a intenção, então eu passei boa parte da semana preparando isso. Não é algo fácil de preparar, porque eu já tive 2 vezes módulos assim que eu pedi professoras para fazer e eu orientei, mas quando a gente vai fazer do nosso jeitinho, a gente acaba sempre cuidando muito mais de detalhes e pensando em cada coisinha, e por conta disso ainda não está 100% pronto, mas é quase como se eu tivesse um projetinho dentro do meu projeto, porque no dia 1º de julho eu quero isso prontíssimo, lançado para acontecer. Então, essa foi a principal tarefa pontual, né, que eu adicionei nessa semana, mas existem algumas outras coisas que estão aí acontecendo em paralelo e que eu ainda não consegui dar um foco total. Então, qualquer ideia para a próxima semana é realmente entender, mapear tudo que eu preciso de fazer e conseguir dividir isso em algumas tarefas que eu consiga fazer diariamente ou semanalmente, porque às vezes quando a gente deixa assim pontual, você acaba usando aquilo como se fosse uma tarefa, e muitas vezes não é uma tarefa, é um projeto. Isso é uma coisa que eu demorei bastante tempo para entender, porque muitas coisas na minha vida eu procrastinei por muito tempo, por erro de definição. Então qual que é a diferença aí dessa de tarefa ou projeto? E dentro das coisas pontuais aqui, tem muitas coisas que, na verdade, apesar de ter sido como se fosse uma tarefa, na verdade é um mini projeto, né? Um projeto mesmo. É porque a tarefa é quando você quebra
o projeto inteiro, né? Um projeto vai ter várias coisas para fazer. Quando você quebrar todas essas coisinhas na menor parcela possível, isso sim deveria ser a tarefa. Então, um caso clássico, algumas pessoas querem fazer o currículo. Aí elas colocam assim na agenda, tá, terça-feira vou fazer o currículo. Gente, fazer o currículo tem um monte de coisa. Então, às vezes, quando você coloca isso como uma tarefa só, aí você olha para aquilo e fala assim, ai, fazer o currículo, como é que eu começo isso aqui? Vou lavar vasilha, vou organizar não sei o quê, vou ligar para não sei quem. E aí você arruma um monte de coisa para fazer, porque aquilo que você colocou ali não é uma tarefa, é um projeto. E isso eu já fiz muitas e muitas e muitas vezes. Eu fui aprender, assim, realmente clarear essa ideia na minha cabeça com o livro A Tríade do Tempo. E a partir disso que eu comecei a entender que certas coisas assim a gente tem mesmo que dividir em coisas menores. No caso, né, nesse projeto aqui que eu tô fazendo de 12 semanas, eu coloquei isso pontualmente, mas eu sabia que, assim, não é uma coisa que eu vou fazer de um dia só. Mas agora que eu vou dedicar 100% com foco total na empresa, na minha empresa de mentoria de carreiras, eu consigo pegar isso que estava como se fosse um projeto na parte pontual e quebrar de certa forma que eu consigo fazer ao longo das semanas, diariamente ou semanalmente. Então, esse é o objetivo? E se você está aí querendo fazer o currículo, por exemplo, em vez de colocar lá fazer o currículo, passa a falar, achar o meu currículo antigo, determinar quais são os cargos, né, o nome dos cargos que eu tive no Brasil, como é que eles são chamados aqui na Austrália, escrever sobre, fazer um pequeno parágrafo de cada uma das empresas que eu trabalhei no passado, explicando o que é para dar um contexto, escrever tudo que eu fazia no cargo X, tudo que eu fazia no cargo Y, tudo que eu fazia no cargo Z, e aí vai dividindo assim. Daqui a pouco você pega, conferir as datas que eu trabalhei empresa para empresa. Às vezes, se tem um currículo antigo, já tem isso lá determinado, mas se não tiver, às vezes isso é uma coisa que leva tempo, né? Às vezes tem que achar e-mail, achar carta de contratação, ou quando saiu da empresa e tal. Cursos, nome dos cursos, achar as datas. Então, assim, quando você pensa em tudo que tem que ser feito no currículo, liste tudo isso. E aí sim você consegue falar, beleza, segunda-feira eu vou fazer essa parte, terça essa, quarta essa. E você consegue quebrar isso bonitinho. É isso que eu vou fazer a partir de agora. E inclusive, se você quer aí trabalhar no seu currículo, eu vou deixar um vídeo aqui agora para você aprender melhor como funciona o currículo australiano.